venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder Ele é poderoso, mais do que eu posso imaginar. Ele é poderoso, ele é o Rei dos Reis, sempre vitorioso, exaltado nos céus, com triunfo eterno, obtido na cruz, derrotou o inimigo, o seu nome é Jesus. Ele é poderoso, ele é o Rei dos Reis, sempre vitorioso, exaltado nos céus, com triunfo eterno, obtido na cruz, derrotou o inimigo, o seu nome é Jesus. Quem não te temerá, não glorificará teu nome, todos te declaram Rei das nações. Ele é o Rei dos Reis, sempre vitorioso, exaltado nos céus, com triunfo eterno, obtido na cruz, derrotou o inimigo, seu nome é Jesus. Ele é poderoso, ele é o Rei dos Reis, sempre vitorioso, exaltado nos céus, com triunfo eterno, obtido na cruz, derrotou o inimigo, seu nome é Jesus. Quem não te temerá, não glorificará teu nome, todos te declaram Rei das nações. Quem não te temerá, não glorificará teu nome, todos te declaram Rei das nações. Comigo assim, ó. Vamos lá. Temerá, não glorificará teu nome, todos te declaram Rei das nações. Quem não te temerá, não glorificará teu nome, todos te declaram Rei das nações. Ele é poderoso, ele é o Rei dos Reis, vitorioso, exaltado nos céus. Ele é poderoso, ele é o Rei dos Reis, sempre vitorioso, exaltado nos céus. Ele é poderoso, ele é o Rei dos Reis, sempre vitorioso, exaltado nos céus. Ele é poderoso, é o Rei dos Reis, sim, Jesus. Vamos aplaudir o poderoso. Deus forte. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Muito bom estar mais uma vez aqui com os irmãos. Quero compartilhar com os irmãos o Salmo de número 27.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra. Ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Eleva-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadecer-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares. Porque, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te bendizemos, ó Pai, exaltamos o teu nome, Senhor, pois tu és digno de toda adoração, de todo o nosso louvor, Pai. Fala conosco, Pai, durante os louvores, durante as pregações que o pastor trará, Senhor. Fala diretamente, Senhor, aos nossos corações, que a tua palavra, Senhor, venha como um bálsamo para as nossas preocupações nos dias atuais, Senhor. Cuida de nós, Senhor, cuida dos nossos irmãos, aqueles que estão assistindo, aqueles que por algum momento, Senhor, não conseguem ter acesso, mas que o Senhor, Pai, venha estar com todos neste momento, venha trazendo graça e refrigério, Senhor, para a tua alma, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um de nós, que possamos, Pai, cada dia mais estar em tua presença. Nos ajuda, Senhor, nos dias difíceis que estamos vivendo, que o teu Espírito, Pai, venha estar nos trazendo calma, Senhor, venha estar nos trazendo calma e paz para a nossa alma, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Vamos aos louvores, irmãos. Adore ao Senhor. Poderoso, maravilhoso, príncipe da paz, Deus forte, poderoso, é o leão da tribo de Judá. Deus forte, poderoso, maravilhoso, príncipe da paz, Deus forte, poderoso, é o leão da tribo de Judá. Adoramos ao Senhor, exaltamos o teu nome, teus sinais e maravilhas mostram teu amor. Os céus proclamam tua glória, essa majestade santa, como o som de muitas águas é a tua voz. Deus forte, poderoso, maravilhoso, príncipe da paz. Deus forte, poderoso, é o leão da tribo de Judá. Deus forte, poderoso, maravilhoso, príncipe da paz. Deus forte, poderoso, é o leão da tribo de Judá.
adoramos, ó Senhor, exaltamos o teu nome. Teus sinais e maravilhas mostram teu amor. Os céus proclamam tua glória, essa majestade santa, como o som de muitas águas é a tua voz. Deus forte, poderoso, maravilhoso, príncipe da paz. Deus forte, poderoso, é o leão da tribo de Judá. Deus forte, poderoso, maravilhoso, príncipe da paz. Deus forte, poderoso, é o leão da tribo de Judá. Deus forte, Deus forte, Deus forte, Deus forte. Deus forte, poderoso, maravilhoso, príncipe da paz. Deus forte, poderoso, é o leão da tribo de Judá. Deus forte, poderoso, maravilhoso, príncipe da paz. Deus forte, poderoso, é o leão da tribo de Judá. Homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Como o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará.
Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável. Como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem o céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem o céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade estás,
Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Nesse instante, abrir a sua Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo 17. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. É a narrativa de uma história bíblica bastante conhecida, que é a história da vitória de Davi sobre o gigante Golias. E eu quero convidá-lo inicialmente a observar o versículo de número 23. Nós vamos caminhar praticamente por todo o capítulo 17. E quero chamar a sua atenção inicialmente para o verso de número 23, que diz assim: Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. Final do verso 23 diz: E Davi o ouviu. Amado Deus, em nome de Jesus, eis aqui, Pai amado, a Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui com um propósito exclusivo de adorar ao Senhor, prestar culto a Ti. Tudo que foi realizado até esse momento é para adoração do Teu nome, para louvor do Teu nome. E a palavra, Senhor eterno, que agora será ministrada também tem esse propósito, Deus. Gerar, ó Pai amado, no coração das pessoas a consciência, uma convicção ainda mais clara a respeito da Tua vontade, Senhor eterno, para as nossas vidas. E caminhando por essa vontade, honrarmos ao Senhor em todas as coisas. Deus, que a semente lançada produza fruto e que esse fruto permaneça para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos, como falei, passear por praticamente todo o capítulo 17, então é fundamental que você mantenha a sua Bíblia aberta, que você mantenha os seus ouvidos atentos à voz do Senhor, que nesse instante você decida a escutar aquilo que Deus tem para o teu coração. Então zere aí tudo aquilo que possa dividir a sua atenção e concentre-se direto no trono da graça do Senhor. O texto que nós vamos trabalhar, como falei, diz ou traz a informação da vitória de Davi sobre Golias. E antes de começarmos a pensar nesse texto, é importante recordar com você alguns aspectos que eu considero fundamentais. E o primeiro aspecto é o fato de que a nossa vida, ela acontece em cenários onde desafios vão sendo propostos praticamente que todos os dias. Em muitas situações, em vários contextos, em várias áreas, de múltiplas formas, nós enfrentamos desafios na nossa vida. E isso é fácil de ser comprovado, porque eu imagino que todas as pessoas, sejam os irmãos que estão na noite de hoje aqui nos auxiliando, para que possamos prestar este culto a Deus e para que possamos fazer chegar essa transmissão à sua casa, ou você que está aí nos ouvindo, todos nós já enfrentamos situações adversas que geraram mudanças para a nossa vida, que alteraram o transcurso que nós estávamos caminhando. Agora veja, o importante, além de considerarmos o fato de que desafios existem, é observarmos quais foram os resultados que nós alcançamos diante desses desafios. Onde esses desafios nos conduziram a partir das escolhas que nós fizemos. Quais foram ou quais são os desdobramentos das batalhas que nós travamos. Em muitas oportunidades, eu preciso dizer, e imagino que no contexto da sua vida isso também já tenha acontecido, nós fizemos escolhas equivocadas e acabamos
tendo como desdobramento para a nossa vida aquilo que nós não tínhamos como expectativa. Acabamos colhendo frutos que Deus não tinha como proposta para a nossa vida. Por isso, a importância de nós compreendermos que os resultados, que os frutos que nós vamos colher são diretamente proporcionais às decisões que nós realizamos no momento em que estamos enfrentando as batalhas. Ao longo do texto, já vamos falar sobre ele de maneira mais específica, você vai perceber que existiram direções diferentes, existiram respostas diferentes, existiram comandos diferentes para uma situação semelhante. Na realidade, para a mesma situação, inclusive. A forma como o grupo A se posicionou e a maneira como o grupo B, restrito a Davi aqui como pessoa, se posicionou, fez toda a diferença. No momento em que nós olhamos para os desafios da nossa vida, nós vamos gerar movimentos ou na direção de fuga ou na direção estratégica de enfrentar os nossos desafios. E a pergunta para o seu coração na noite de hoje, e esse é o tema da mensagem que quero compartilhar com você, é justamente o seguinte: como responder aos desafios da vida? Traduzindo isso como pergunta como você está respondendo para os desafios que aparecem na sua vida? Que movimentos você está gerando? Será que você está fugindo ou você os está enfrentando na força do Senhor dos Exércitos? Veja, queridos, quero agora começar a compartilhar com você, tendo como referência os primeiros 3 versículos aqui. A partir dos primeiros 3 versículos, vamos construir a situação em que essa vitória de Davi se deu. Verso de número 1 até o verso de número 3 nos trazem as seguintes informações: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte da banda da Além, e os israelitas no outro monte da banda da Quem, e entre eles o vale. O verso número 3 vai desenhando para nós qual era o cenário dessa batalha. Existia de um lado o exército dos filisteus e do outro lado o exército de Israel. E durante um certo período existiu aquilo que eu coloquei aqui, um tempo de análise, um período onde eles estavam investigando como se portariam diante daquela batalha. E em muitas oportunidades os desafios que chegam para a nossa vida também vão demandar da nossa parte um momento de análise. É aquele período que não sei precisar quanto tempo, porque cada situação tem as suas particularidades, mas é aquele período, às vezes num tempo um pouco maior, às vezes num tempo um pouco mais rápido, onde nós temos a oportunidade de refletir que passos vamos dar, que direção vamos tomar, que estratégias nós vamos utilizar. E o texto fala aqui de um cenário onde ainda existia um certo distanciamento entre um exército e o outro exército. Esse período aqui de distanciamento, esse espaço de distanciamento era, como eu coloquei aqui, a possibilidade de um tempo de análise. Agora preste atenção, porque o texto vai nos trazendo outras informações que eu creio foram também utilizadas pelo exército aqui de Israel para fazer essa análise. E quero já colocar aí na sua mente a referência de que a maneira como eles fizeram essa análise gerou prejuízo ao coração deles. O foco que eles adotaram para realizar essa análise trouxe para a emoção deles tudo aquilo que iria gerar medo, ansiedade, preocupação, os fazendo fugir. Preste atenção, versos de número 4 até o verso número 7, onde há o reconhecimento de maneira pormenorizada, detalhada, do oponente que se levantou contra o exército do Deus vivo. Verso 4 diz: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate,
da altura de 6 côvados e 1 palmo, algo próximo aqui a 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, trazia candeleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros, a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Querido, se nós olharmos para os desafios da nossa vida, atentando e ampliando os detalhes, o tamanho do desafio, invariavelmente o movimento que nós vamos adotar é o movimento para fugir, é o movimento de fuga, é o movimento de virarmos as costas, é o movimento de nos prostrarmos diante da situação adversa, porque nós vamos olhar o nosso desafio como algo muito maior do que aquilo que nós podemos enfrentar, do que aquilo que nós somos capazes de enfrentar. E quando você vai acompanhando o texto aqui, vamos ver isso já adiante, o exército de Israel olha para Golias, é desta maneira que eles o enxergam, como um desafio insuperável, como um obstáculo grande demais, como algo impossível de ser transposto. O texto segue, e eu quero que você continue observando comigo agora dos versos de número 8 até o verso número 10, porque as informações iniciais são do cenário da batalha, um tempo de reflexão e análise, depois informações a respeito do oponente, trazem detalhes aqui a respeito de Golias e das armas que ele tinha para utilizar naquela batalha. E a partir do verso número 8 existe a clara estruturação da forma como o desafio aconteceria. Verso número 8 diz o seguinte: parou Golias, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Guarde essa expressão, servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Guarde essa expressão também, afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Querido, aqui nós identificamos o direcionamento para o desafio sendo dado pelo adversário. E preste atenção, todas as vezes que o adversário, ou todas as vezes que o desafio se constrói na nossa frente, ele se constrói de tal forma a enfatizar a grandeza, a capacidade e o poder dele, do desafio. É natural que isso seja dessa forma. É natural que quando o desafio se construa, que ele coloque ênfase em si, justamente para disparar no nosso coração o medo, justamente para conduzir-nos a correr, para nos fazer pensar que é impossível transpô-lo. Observe que no versículo de número 9 existe a seguinte expressão: se ele puder pelejar comigo. Se nós permitirmos que o desafio defina o nosso posicionamento, nós vamos perecer. Golias usa algumas expressões e eu vou frisá-las uma vez mais, porque lá na frente você vai entender que a maneira como olhamos muda tudo. Ele diz aqui no verso número 8: vós servos de Saul. E ele menciona no verso de número 10: afronto as tropas de Israel. Golias apresenta a situação por uma perspectiva 100% terrena. Exército de Saul, servos de Saul, tropa
de Israel. Mas continue comigo, agora saltando aí alguns versículos, até o verso número 16, que mostra uma característica que por vezes também está presente nos desafios que nós passamos na vida. Verso 16 diz: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. A que característica me refiro? A permanência do desafio por um tempo grande. Aquela inquietação provocada pelo desafio de manhã e à tarde, o tempo todo, quase que sem nos conceder tempo para respirar. Golias, diz o verso 16, se apresentava de manhã e à tarde, trazendo palavras para afrontar o povo de Deus, com o objetivo de fazer com que o coração derretesse. E em muitas oportunidades os nossos desafios aparecem da mesma forma. Eles estão ali de manhã e à tarde para nos lembrar: olha, estamos aqui, vamos te derrotar. Olha, nós estamos aqui, é impossível que você vença. Olha, nós estamos aqui, você vai cair. Isso se repete por dias e dias. Aqui esse tempo é traduzido por 40 dias. No entanto, os desafios da nossa vida podem ser em tempo menor ou em tempo às vezes muito maior. O fato é que a situação está posta. Há um desafio, há um gigante, há uma afronta, e o tempo todo existe por parte do adversário o objetivo de desestabelecer, ou melhor, de desestruturar a nossa vida e a nossa fé. O texto então segue. Na verdade, vou voltar aqui a alguns versículos, porque entra em cena, a partir do verso número 12, Davi. Vamos então observar aqui o jovem Davi e como ele entra em cena. Verso 12 diz: Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Verso 13: apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe o primogênito, o segundo Aminadab e o terceiro Samar. Verso 14: Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiam a Saul. Verso 15: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Nesses versículos que acabei de ler, temos algumas informações sobre Davi. A primeira delas é que ele era o filho mais jovem de Jessé. Uma outra informação importante é que ele permaneceu cuidando das ovelhas do seu pai. Davi era pastor de ovelhas, enquanto os seus 3 irmãos mais velhos foram à batalha com Saul. Esses versículos nos trazem essas informações. O texto prossegue, e quero que você pule ao verso de número 17, dizendo o seguinte: disse Jessé a Davi seu filho: leva, peço-te para os teus irmãos, um efa desse grão tostado e estes 10 pães, corre a levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Verso 18: porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante 1000. Visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com o filisteu. Dos versos 17 ao verso 19, temos a informação de que Davi foi comissionado a visitar os seus irmãos na batalha, com o propósito de trazer a seu pai Jessé notícias dos seus irmãos. E ainda, pensando em informações sobre Davi, do verso 20 ao 22, encontramos o fato de que ele foi obediente ao comissionamento que recebeu. Verso 20 diz: Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas a um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja.
Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxe aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Um jovem pastor comissionado recebeu uma missão do seu pai e cumpre essa missão. Na perspectiva humana, esse era o propósito de Davi para ali estar. No entanto, querido, quero começar dizendo a você, e à medida que formos lendo o texto, você vai perceber isso muito claramente, que a narrativa, ela tem o seu transcurso alterado. Porque embora existisse um propósito humano para a presença de Davi ali, o propósito de Deus era outro. E a primeira lição que quero deixar ao seu coração é que o propósito de Deus é superior ao propósito do homem. Deus tem algo muito melhor para mim e para você. Deus nos coloca no lugar certo, na hora certa, para realizar o propósito dele na nossa vida. Sabe por quê? Porque em certas circunstâncias, nós somos as pessoas certas para sermos usadas por Deus. Aqui, Davi era essa pessoa. O verso de número 18, a parte B, fala, como já acabamos de ler, que o propósito destacado aqui por Jessé para Davi é de que ele fosse visitar os seus irmãos para ver se eles estavam bem e trouxesse uma prova de como eles passavam. Mas o verso número 23, que quero que você leia comigo, diz assim: estando Davi ainda a falar com eles, com seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. O final do verso 23 para mim é extraordinário. O texto diz: e Davi o ouviu. Querido, e essa frase faz toda a diferença. Porque quando Davi escuta, naquele momento, ele era a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para aquilo que Deus ia fazer. A segunda lição, portanto, a destacar para o seu coração, a partir do verso 23, que agora já nos coloca numa outra direção da narrativa, é a seguinte: o resultado alcançado é mais fruto da resposta dada do que da situação enfrentada. Hoje de manhã eu disse que tinha falado isso na semana passada, mas na realidade eu ia falar isso agora à noite, como estou falando. Então eu quero repetir isso para o seu coração. O resultado alcançado é mais fruto da decisão ou da resposta que nós tomamos do que da situação que nós estamos enfrentando. Acompanhe comigo então, mais uma vez o verso número 23, porque o verso 23 diz assim: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Preste atenção, o duelista era o mesmo. Durante 40 dias, o mesmo guerreiro do exército filisteu se levantou para propor a batalha ao exército de Deus. O verso que nós já lemos, verso de 4 ao 7, que traz a informação da estrutura do gigante e das armas que ele ia utilizar, também nos traz uma informação importante quanto ao fato de que isso era exatamente igual. O oponente era o mesmo, as estratégias e as armas eram as mesmas, e aqui no verso número 23, nós também encontramos a informação de que as palavras proferidas por ele agora eram as mesmas proferidas durante todo aquele período. A diferença está na maneira de escutar aquelas palavras. Quando o texto fala que Davi o ouviu,
é importante você entender que essa postura de Davi é mais do que um mero escutar das palavras. Aquilo que foi projetado e encontrou espaço no coração de Davi, assim como tinha encontrado espaço no coração também dos demais integrantes do exército de Israel. No entanto, gerou em Davi algo diferente. Porque Davi olhou para aquela situação de uma forma diferente. Por isso eu disse no começo o seguinte: dependendo de como nós escutamos, dependendo de como nós encaramos os desafios que se constroem, ou nós vamos fugir, ou nós vamos gerar movimentos estratégicos na direção da vitória. Observe o que até então os demais integrantes do exército fizeram, incluindo o seu líder humano Saul. Verso de número 11 e verso de número 24 falam para nós o seguinte: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram. E se não fosse suficiente dizer que temeram, o texto diz que eles temeram muito. O verso 24 diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Sabe por que isso aconteceu? Porque a reação diante do desafio e a maneira de enxergar eram limitadas. E essa postura também estava presente na figura do principal líder da nação naquele instante, na vida de Saul. Por isso, eu pedi que você prestasse muita atenção na expressão servos de Saul, tropas de Israel. Porque, querido, preste atenção. Se você está seguindo um líder num cenário de desafio, e no momento em que a batalha se torna ferrenha, você olha para o seu líder e percebe que ele está amedrontado, a lógica é que você fique igualmente amedrontado. E que fique claro algo: o inimigo das nossas almas sabe disso. E por esse motivo, ele tem como estratégia conduzir o nosso olhar para áreas onde nós vamos identificar instabilidade. Porque nós também vamos ficar com essa mesma característica marcada no nosso coração. Nenhuma palavra proferida por Golias foi proferida ao acaso. Tudo tinha um propósito. O texto diz ainda então que, além de terem muito medo, o olhar deles estava direcionado para o gigante e para as suas habilidades. Acompanha comigo o verso 25. E diziam uns aos outros, com o coração amedrontado, diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Agora preste atenção, porque a fala aqui agora já é do povo de Israel. Ele diz: pois subiu para afrontar a Israel. O discurso até então do adversário encontra eco agora nos lábios do próprio povo de Deus. E essa é a maneira mais clássica que o inimigo utiliza para derrubar a igreja do Senhor. É começar a semear dentro do próprio arraial pessoas que vão disseminando esse discurso de derrota. Vidas que emprestam os seus olhos, que focam o seu olhar nas impossibilidades.
corações que vão se derretendo e que acabam contaminando a outros. Mas preste atenção, essa ação de contaminar só é possível se você e eu deixarmos. Porque no momento em que eles começam a dizer isso, Davi adota uma postura diferente. E sobre isso vamos falar daqui a pouquinho, segura aí. Porque o texto ainda traz outras informações importantes sobre a maneira como o exército ainda estava olhando para aquela batalha. O mesmo verso 25, até em função dessa expressão que acabei de mencionar, quando eles dizem, pois subiu para afrontar a Israel, também mostra que havia uma incompreensão a respeito do verdadeiro combate que ia acontecer ali. Eles estavam olhando para um confronto contra Israel, quando na realidade aquele confronto não era contra Israel, querido. Aquele confronto não era contra os servos de Saul. Aquele confronto não era contra o exército de Israel. Aquele confronto era contra Deus. E o verso de número 33 diz para nós ainda o seguinte: porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Essa também é uma forma prejudicial de olhar. Porque Saul, no momento em que Davi se apresenta para a batalha, ainda é capaz de ressaltar o valor do desafiante. Ele estava diante de alguém disposto a responder àquela situação, lutando por Deus. E ainda assim, ele é capaz de proferir palavras que gerariam desânimo para o coração. Ele fala: menino, você é muito pequeno, você é inexperiente, ele é um guerreiro talhado para isso. Eu fico imaginando Saul falando assim: Davi, ele vai atropelar você, não faz isso com você não. Vamos nos render, vamos nos entregar, mantenha a sua vida. Essa é a proposta do diabo, que nós baixemos a guarda, que ao olharmos para o tamanho do desafio, nosso coração derreta, que nós olhemos para nós como inferiores, e de fato o somos, se pensamos em vencer esses desafios na força do nosso braço. No entanto, nós não estamos caminhando na força do nosso braço. Aí passamos então a verificar como Davi enxergava a situação. O texto fala, verso 31 e verso 32, o seguinte: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Verso 22 diz: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Se Saul e os demais integrantes do exército estavam com medo, Davi estava revestido de intrepidez e coragem. Por qual motivo? Você pode se perguntar. O verso número 26 nos ajuda a começar a responder isso. Davi diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo... Olha onde é que estava o olhar de Davi. O que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, presta atenção, para afrontar os exércitos do Deus vivo? O olhar de Davi, querido, estava no fato de que aquela afronta era contra o exército do Deus vivo. Ele compreendia de maneira clara o confronto. Ele entendia de forma cristalina sobre contra quem aquela afronta estava sendo lançada.
E o verso número 36 reforça isso. No final ele diz: porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Não era exército de Saul, não eram servos de Saul, eram servos de Deus que estavam lutando ali. E mais, enquanto os demais integrantes do exército estavam de olho nas capacidades e habilidades de Golias, Davi estava focado na recompensa. Ele falou: escuta aqui, o que vai acontecer para aquele que derrotar esse incircunciso filisteu aí? Qual que é a recompensa? Querido, coloque o olhar na recompensa. Porque promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Se Deus diz, está feito. Então começa a olhar para a recompensa. Já vai se alegrando com a recompensa. Já visualize você acessando a plenitude das promessas de Deus. E além desse olhar direcionado para Deus e para as recompensas, dessa compreensão verdadeira e real do confronto e da afronta, Davi também se posiciona de maneira a valorizar as experiências que ele teve, a valorizar as suas capacidades e competências a partir de situações que Deus permitiu que ele enfrentasse e que o forjaram para aquele momento. Quando Saul, no verso 33, fala a respeito de Golias ser um guerreiro e Davi ser um moço, olha a resposta de Davi para ele, versos 34 a 36. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi foi capaz de trazer esperança para o seu coração, ao identificar as experiências que Deus permitiu na sua vida, e olhar para essas experiências, trazendo de lá recursos internos que iriam auxiliá-lo nessa batalha de agora. Meu irmão, em nome de Jesus, traga a memória o que te dá esperança. Essa batalha que você está travando agora é uma batalha que será vencida com as ferramentas que Deus já te deu em experiências anteriores, nas quais Ele mesmo já te conduziu à vitória. Então, como responder aos desafios da vida? Verso número 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Primeira ação para vencermos os desafios da vida é recordar que o Senhor dos exércitos está conosco. E preste atenção, querido, quando nós temos clareza disso, quando nós temos convicção disso, quando o nosso coração descansa nessa verdade, aqueles que nos ouvem falar vão se render diante dessa verdade. Porque Saul até então falava quase que dando a entender para Davi que era melhor ele desistir. Só que quando Davi responde para ele, ele enxerga nos olhos de Davi o combustível que faz toda a diferença, a fé. Eu imagino Davi falando e Deus fazendo Davi crescer
a ponto de Saul olhar e falar: esse menino é diferente, esse jovem é diferente. E à medida que Davi ia falando do relacionamento dele com Deus, das experiências que ele teve com Deus, dos livramentos de Deus da vida dele, Saul olha e no final do verso 37 ele diz: então vai, e que o Senhor seja contigo. Lembre-se, querido, Deus está com você, Deus está conosco. Ainda na direção de responder a esses desafios, versos 38 ao verso 40. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Preste atenção. Para respondermos aos desafios da vida, precisamos enfrentar essas situações com os recursos que nós recebemos de Deus. A proposta de Saul é que Davi respondesse para aquele desafio com armas semelhantes às armas do adversário. A proposta de Saul é que Davi respondesse àquele desafio com armas que não estavam adaptadas a ele, Davi. Porque estruturalmente Saul e Davi eram diferentes. Meu querido, pare de querer responder para os desafios da sua vida da maneira como outros estão respondendo. Responda da forma como Deus já orientou a fazer. Use as armas que Deus te deu. Pare de chamar de insuficientes as armas que o Senhor já te concedeu. Na lógica humana, escudos, espadas, lanças seriam as ferramentas utilizadas. Mas Davi não sabia manejar isso. Davi nunca tinha usado armadura. Então ele vai para o desafio com armas que ele já conhecia. Ele pega pedras lisas, a sua funda, e revestido de fé, encara aquele desafio. Use, portanto, os recursos que Deus te deu. Verso 41 a 44 ainda nos trazem mais indicativos de como respondemos aos desafios. Verso 41 diz: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Querido, para vencermos os desafios que se constroem diante de nós, precisamos fechar os ouvidos para as palavras falsas e para os enganos de interpretação da vida. Tudo aquilo que Golias estava falando era mentira. Tudo aquilo que o adversário fala a nosso respeito é na linha do engano. A maneira como o inimigo quer que você enxergue para a situação é uma interpretação falsa do que está acontecendo. Fique atento, porque o diabo vai utilizar desse expediente para destruir a nossa vida. Feche os ouvidos para isso. Ouça aquilo que vai trazer fé para o seu coração. Além de recordar que Deus está conosco, de usarmos os nossos próprios recursos, ou os recursos dados por Deus para nós, de fecharmos os nossos ouvidos para aquilo que é mentiroso e para aquilo que é enganoso. Nos versos 45 a 47, nós também temos aqui informações que vão nos ajudar a construir essa resposta.
Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. O que está sendo comunicado aqui é que precisamos responder os desafios da vida, caminhando de forma resoluta, com o olhar firmado em Deus. Portanto, caminhe olhando firmemente para Deus e pela fé. Ao responder para Golias, Davi alinha o cenário na perspectiva que Deus estava mostrando para ele. E a perspectiva é você pode vir com espadas, lanças, escudos, armaduras. Você pode se levantar da forma como você quiser, falar o que você quiser. Eu estou indo contra você em nome do Senhor dos exércitos. O Deus de Israel vai colocar você nas minhas mãos. E ao final do dia, vocês serão cadáveres para as aves e para as bestas feras. Com o olhar firmado em Deus, Davi se posiciona. O texto ainda segue, versos 48 e 49, para trazermos uma última consideração de como respondemos aos desafios da vida. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Querido, para respondermos aos desafios da vida, é necessário termos coragem, sermos corajosos. Aqui nos versos 48 e 49, quero pensar, destacar a expressão que está no meio do verso 48, quando o texto diz: este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. O gigante estava gritando lá do outro lado, e ele se levantou para vir. Sabe o que Davi fez? Passou a mão nas suas ferramentas, nos instrumentos de batalha, e correu de encontro ao desafio. Falou: pode vir que eu estou pronto. Precisamos ter coragem. Chega de ficar escondido atrás das fileiras. Vamos para a linha de frente. Pare de se esconder em relação àquilo que Deus tem para realizar na sua vida e através da sua vida. Pare de fugir do chamado de Deus para o seu coração. Pare de colocar outras pessoas na sua frente, dizendo que outros estão mais preparados, que outros são mais fortes, que outros têm mais recursos, que outros têm mais habilidades. Chega! Assuma a responsabilidade de ser um soldado do exército de Cristo. Ter coragem. Lute. Deus está contigo. Deus te deu ferramentas. Deus garantiu a nossa vitória. Então seja forte e corajoso. Pare de fugir do desafio. Corra de encontro a Ele e vença. Verso de número 50 a 54 mostra-nos aqui o resultado da postura adotada por Davi. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou.
Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Querido, quando nós nos posicionamos, quando nós ousamos em Deus, quando nós adotamos para o nosso coração as verdades da palavra do Senhor e geramos movimento de encontro aos desafios, nós vencemos esses desafios e também conduzimos outros a vitórias. Depois que o exército viu a ação de Deus através da vida de Davi, o coração do povo também se encheu de coragem e de intrepidez. Meu querido, você precisa ser o primeiro. Eu preciso ser o primeiro. Chega de ficar esperando que outros deem passos. Assuma a sua postura. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a você, e Ele espera que nós o honremos. Ele espera que, como discípulos dele, nós marchemos na certeza de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Somos nós que atacamos, somos nós que vamos adiante. É o inferno que recua, porque o exército do Senhor está marchando para vencer em nome de Cristo. Esse exército não é meu, esse exército não é seu, esse exército é do Senhor de Israel, do Deus vivo, o Todo-Poderoso. Pare de se curvar diante dos desafios. Chega de mimimi. Chega de ficar dando desculpa. Pegue aquilo que Deus te deu. Guarde a palavra do Senhor no seu coração e vença. Tenha um casamento transformado, tenha a relação com seus filhos transformada, tenha uma vida financeira transformada, tenha a sua saúde transformada, tenha a sua vida espiritual renovada por uma decisão do seu coração. Não importa o que aconteça, Deus está conosco. Você quer vencer? Você quer que a sua vida seja direcionada para vitórias? Então tome uma decisão dentro do seu coração. Tome a decisão de caminhar pelas certezas, pelas convicções que a palavra de Deus traz para nós. E movido por essas convicções, gere movimentos de fé e então experimente a plenitude da promessa de Deus para a sua vida. Os desafios, queridos, sempre estarão aí. Lutas, batalhas sempre serão travadas, mas vitoriosos somente aqueles que mantiverem o olhar em Deus. Vitoriosos somente aqueles que lembrarem que Deus é com eles. Somente aqueles que fizerem bom uso dos recursos que Deus já lhes concedeu. Somente aqueles que fecharem os ouvidos para palavras enganosas. Somente aqueles que caminharem olhando firmemente para Deus e pela fé. E somente aqueles que enfrentarem a situação com coragem. De que lado você está? Você continua olhando para os desafios da sua vida, imaginando que aqueles desafios e que aquela afronta é contra os servos de Saul e contra os exércitos de Israel? Ou você já se deu conta de que esta afronta é contra o exército do Deus vivo e contra o Senhor dos exércitos? Deus conta com você. Deus conta comigo. É momento de você decidir de uma vez por todas de que lado você está. De que lado você está? Você vai precisar ouvir por quanto tempo o inimigo falando mentiras para o seu coração.
Você vai permitir que isso aconteça por mais quanto tempo? Verso número 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército do filisteu do Elista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E Rafael o ouviu. Coloca o seu nome aí. Coloca o seu nome aí. Diga: Senhor, me ajuda, assim como Davi, a ser a pessoa que ouve e que traduz aquilo na linguagem do Senhor. Querido, não importa o que os desafios da vida estão falando para o meu e para o seu coração, o que eles estão gritando do lado de lá. O que importa é a quem nós estamos ouvindo e que decisão nosso coração tomou: fugir ou estrategicamente enfrentar e vencer. Cristo já nos deu todas as condições. A decisão agora é minha e é sua. Feche seus olhos. Vamos orar nesse instante. Pai querido, em nome de Jesus, te damos graças, Pai, porque o Senhor dos Exércitos é o nosso Deus. É a Ti que servimos. E assim, meu Pai amado, como operaste na vida de Davi, também, ó Deus eterno, desejas operar na nossa vida. E para isso, é necessário que, à semelhança de Davi, nós também assumamos posicionamento, Pai, alinhados com a Tua pessoa e com a Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a obedecermos ao Senhor, a ouvindo a Tua voz, nos posicionarmos, Pai amado, de forma corajosa e enfrentarmos os desafios da vida, na certeza de que nós derrubaremos também esses gigantes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus é poderoso. Os céus estão abertos com a nossa adoração. A terra estremece ao levantar de nossas mãos. O reino está descendo, transformando esse lugar. Aqui a liberdade nós iremos adorar. Os céus estão abertos com a nossa adoração. A terra estremece ao levantar de nossas mãos. O reino está descendo, transformando esse lugar. Aqui a liberdade nós iremos adorar.
estrelas